Hello, amigas! Bem-vindas de volta ao canal e hoje, finalmente, a gente vai aprender a fazer a bolsa Santorini. Olha que linda! Ainda fiz um tassel aqui a mais, vou ensinar também no final da aula a fazer essa bolsa maravilhosa. Lembrando que tudo que você vai precisar para produzir ela, eu vou deixar aqui na descrição com o link. O corinho dela no site das meninas, a gente tem cupom de desconto, tá? Não esquece de aplicar o cupom. Eu também vou deixar aqui a minutagem do processo de etapa da produção da bolsa, para quando você precisar rever, você ir direto no ponto que você precisa. E se ficar alguma dúvida, é só me deixar nos comentários que eu mesmo vou responder e tentar te ajudar da melhor forma possível. E nessa aula tão especial, eu vou inaugurar um curso novo. É uma peça avulsa, que eu sei que vocês gostam de aprender cursos de peças avulsa, e é uma peça que faz maior sucesso, que é a nossa queridinha Necessaire em macramê. Olha isso, amigas. Com fundo em couro, fecha o zíper, com essa trama fechadinha aqui. Essa peça, ela é coringa para você ter no seu catálogo, porque toda mulher quer, toda mulher gosta, toda mulher usa. Imagina ela toda trabalhada, feita manualmente, com esses acessórios em couro. Eu vou te dizer que as minhas eu vendi quando eu publiquei nos stories. Eu estava fazendo teste ainda para poder produzir ela, né? Comprei os acessórios em couro e fui testar. Só de divulgar isso eu já vendi. E depois, quando eu comprei mais material, eu nem cheguei a divulgar porque eu já tinha pegado encomenda e eu já vendi tudo. Então, vou mostrar um outro modelo que eu fiz. Aqui, ó, com fundo incolor. Olha que linda. E essa aqui eu vou mostrar como que ela fica por dentro. O acabamento aqui com as pontas do fio invisível, tá? Um acabamento camuflado. Ela fica perfeita. E eu vou te ensinar essa técnica e como você fazer essa peça, que ela é maravilhosa, no curso que eu estou lançando hoje, numa condição super especial, e não para por aí. Ela, além de ser prática e rápida de fazer, porque é uma peça pequena, ela é econômica. Um rolo de fio que eu trabalho nela, dá para fazer até 4 peças. Então, assim, não dá para não ter essa peça no seu catálogo. Ó, fiz uma outra aqui também, usando outras cores. Olha que linda. E no final da aula eu vou revelar uma aula bônus que eu vou dar junto com o curso da Necessaire. Ou seja, você vai comprar o curso da Necessaire e vai ganhar um curso de uma bolsa exclusiva que só vai ter com ela. Então, se você quer aproveitar e entrar para essa primeira turma, para aprender essa Necessaire exclusiva, que eu tenho certeza que você não conhece ninguém, nem da sua região, de onde for, que produza uma Necessaire nesse nível em macramê. Porque eu sei porque não existe, tá? Eu comprei as peças e eu falei, eu vou fazer, e está aqui. Desenvolvi a metodologia perfeita para você fazer uma peça que é prática, rápida e super econômica e que chama a atenção das suas clientes, que impressiona. Olha aqui. Você não teria uma dessa? Você não gostaria? Chegar lá, pá, abre sua necessaire, suas maquiagens, vai viajar, coloca seus produtos de pele. Olha só. Assim, é uma peça que você vai ter mais de uma. Ela é maravilhosa para presente. Dia das Mães está chegando. Isso aqui vai ser campeã de vendas e vocês vão me contar. Inclusive, vocês podem pegar até as fotos. Vou disponibilizar um catálogo para vocês já divulgarem e pegar encomenda, tá? Porque isso acontece. Você mostra, você fala assim, ó, vou produzir essa peça, vai entrar aqui no meu catálogo. Quem quiser, tô pegando encomenda para o Dia das Mães. Eu tenho certeza que uma peça dessa você já vai pagar o curso, isso é com certeza. Mas assim, antes de você começar a produzir, você já vai ter pago o curso. Sem contar na bolsa, ó, que é o spoiler da alça, da bolsa que eu vou ensinar a fazer no curso da Necessaire. É uma bolsa exclusiva, no final vou mostrar para ela, então fica até o final comigo para você conhecer esse bônus maravilhoso, que é um curso a mais para preencher o seu catálogo. Então, sem mais delongas, agora vamos fazer arte. Bom, vamos começar aqui a nossa produção da bag Santorini. Essa bolsa aqui que ficou uma gracinha. Os materiais para ela é basicamente isso aqui. A lista está toda aqui na descrição. Na descrição também tem as medidas dos cortes dos fios. E eu vou deixar também a minutagem do vídeo aqui para vocês navegarem, para quando for assistir de novo e direto para a etapa que você precisa. Então, a parte da produção da aba da bolsa, a estrutura e a alça, enfim, vai estar tudo aqui certinho para você navegar da melhor forma possível. Então, aqui eu já tô com os meus fios cortados.
Esse aqui é o acabamento da alça. Aqui é a nossa borda que a gente vai usar. E esse aqui é a alça e a estrutura da bolsa. A gente vai começar esse projeto pela borda aqui no nosso corinho. Então, ó, eu tô aqui com a peça, ela desmembra, tá? E eu vou começar, tanto faz por qual. Aqui a gente tem 2 fios. Eu já deixei todos os cortes de fio com uma margem de segurança, tá? Porque depende da tensão do nó de cada um. Aqui na borda não tem muito segredo, mas para fazer a trama da bolsa, dependendo da tensão do nó de cada um, varia um pouco a metragem de fio. Então, as cordas eu já deixei com uma metragem maior para ficar uma margem de segurança na sua produção, tá? Vou pegar aqui o nosso fio de malha, que é o fio que eu escolhi para fazer a borda, que ele é mais molinho, ó. Vou passar ele pela agulha de tapeceiro. Essa agulha que você não precisa necessariamente usar ela, é que ela vai facilitar a gente produzir mais rápido, tá? Você pode fazer direto com a mão mesmo, passando nos furinhos. Então, eu vou passar ela e eu vou dar aqui um espaço, deixar uns 10, 15 centímetros aqui, tá? Pode até deixar mais, não tem problema. Ó, deixar uma margem boa aqui, deixei uns 20 centímetros aqui. A gente vai começar a trabalhar com o nosso corinho virado do avesso, tá? A parte de dentro pra cima. E a gente vai entrar com a agulha no furinho, vai passar ela toda, até chegar quase na ponta do fio. Ó, deixando aqui uns 10 centímetros, 15 talvez, ó, tá? Vou vir com ela agora. E eu entrei, certo? De fora pra dentro. Agora eu vou sair com ela no mesmo furinho, de dentro pra fora. No mesmo furo. Só que eu vou pegar o meu dedão e eu vou segurar essas 2 pontas aqui, ó. Vou colocar pra cá e vou segurar aqui, tá? E vou continuar puxando. Quando chegar aqui, ele vai ficar essa sobra aqui, porque eu tô prendendo. Certo? Ó. Eu deixo essa sobra aqui de propósito, por isso que eu gosto de segurar com o dedão, porque eu vou passar o fio aqui dentro. Certo? Agora eu vou passar esse também, que a gente deixou, tem que tudo passar nessa argolinha que a gente fez, ó. A gente fez tipo um elozinho. E eu vou puxando o fio maior, até ele dar aperto. E aqui a gente fez a primeira laçada. Esse aqui é o nó de laçada, tá? Então, agora, na sequência, vai ficando mais fácil, tá? É só o primeiro que é diferente. Então, vamos lá. Aqui, porque eu tenho 2 pontas, tá? No primeiro, então fica mais confuso. Mas o restante é só seguir a sequência e a gente só vai ter esse fio pra trabalhar. Essa ponta aqui é uma margem de segurança que a gente deixa pra depois fazer o acabamento. Se você quiser deixar até ela menorzinha, não tem problema, porque a gente vai fazer acabamento depois, vai esconder ela. Bom, agora eu vou entrar com o fio aqui, de fora pra dentro, de cima pra baixo, tanto faz. Vou puxar ele todo. Lembra que eu pego o dedão aqui, ó, pra passar esse fio, tá? Eu tenho que sempre passar ele aqui porque eu preciso que ele forme um elo. Então, eu vou puxar tudo, ó. Eu posso pôr esse fio que ficou aqui, ó, tá vendo? Pra fora, ele não faz parte, tá? Então, ó, eu posso deixar ele pra lá. Ele não faz parte. E aqui, ó, prendi com o dedão. Por quê? Porque eu preciso segurar esse elo que ele forma, tá? Eu não posso simplesmente passar tudo assim. Eu preciso deixar um anelzinho, ó. Então, eu gosto de segurar com o dedão. Porque eu entrei com a agulha, agora eu preciso sair com ela aqui, ó. Nesse anelzinho que a gente faz. Aí, agora eu dou o aperto. Não é nem aperto, é só ajustar, tá? Não precisa apertar com força, não, ó. Porque ele precisa sair por aqui. Agora que eu entrei com ele no furinho, né?
Agora a gente vai sair, tá? Então, de baixo pra cima aqui, ou de dentro pra fora, você vai puxar. E de novo, ó, separa esse fio aqui, porque a gente vai passar dentro do elozinho aqui, ó, que ele forma, do anelzinho, ó. Eu não posso só fazer isso, tá? Pra continuar. Por isso que eu gosto de deixar o dedo só pra demarcar aqui, ó, porque eu preciso passar ele. Então, ele formou esse anel, eu vou passar agora mergulhando nele aqui, ó. Eu entro nele. Puxo tudo agora, ó. E ele fez o mesmo desenho que ficou aqui, ele fez aqui, ó. E aí, ele vai formando um anel aqui em cima, ó, um laço aqui que ele passa. E aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Ó. Então, ele cria um elozinho aqui, outro aqui e outro aqui embaixo, ó. E é aqui que a gente vai passar os fios pra fazer a estrutura da bolsa, ó. Tá? Então, por isso que é importante a gente segurar com o dedo pra deixar a voltinha pra gente passar a agulha por ela, tá? Então, vamos lá de novo. Aqui é repetição. Então, eu entro no furinho. E se eu quiser aqui, ó, já saio no meio dos dois fios. Que ele fica aqui, ó. Tá? Porque ele forma esse anel, ó. Só que eu já saí por ele. Aí eu ajusto, deixo justinho. E agora eu entrei, certo? Com a agulha no furo, agora eu vou sair. Então, eu vou de baixo pra cima, aqui, ó. No mesmo furo. Então, a gente trabalha o furo 2 vezes. Ó, agora eu saio. Ó, eu deixo o meu dedo aqui, ó, pra ele separar. Pra não ir direto dessa forma. Até pra eu não esquecer. Então, já fica aqui, ó. E eu sei que eu tenho que passar por ele também. E aqui eu mergulho nele, ó. Pra ele formar esse anelzinho aqui. Vou ajustar, vou colocar. E aí, eu vou fazer com vocês aqui, vou deixar passando o vídeo, vou ficar quietinha. Vocês vão vendo conforme eu tô costurando. Eu vou fazer junto com vocês, pra vocês não se perderem. Mas logo aqui, quando tiver feito alguns, você já vai entender a linha de raciocínio. E isso aqui vai automático, é uma delicinha, tá? Fazer isso. E aí, ficando automático, você vai ver que é fluido, tá? É simples. Mas eu vou fazer aqui pra vocês me acompanharem e não se perder.
Ele fica assim, a frente dele fica assim, ó. E agora eu vou continuar a outra metade e eu já volto pra mostrar como que ficou. É repetição de tudo que a gente fez aqui, tá? Segue a mesma lógica, é o mesmo nó. Lembrando sempre de ajustar quando chegar aqui, tá? Deixar ele justinho. E toda vez que passar a agulha, você sair entre os fios, tá? Isso que é importante para formar tanto esse elozinho de cima, quanto esse elozinho de baixo. Ó, aqui tem um elozinho e aqui em cima, ó, tem outro. É importante a gente estar sempre formando esses elozinhos e para isso, cada vez que a gente passa a agulha, ela sair entre os dois fios, tá? Aí aqui também, quando sai, ela mergulhar entre os dois fios, tá bom? Esse é o segredo para formar esses elozinhos aqui. Então, eu vou continuar aqui na minha base, quando eu chegar aqui eu volto para mostrar como ela tá ficando. Ó, terminei a minha primeira abinha da bolsa, ó. Então, ficou essas pontinhas para depois a gente arrematar. E ele ficou assim, tá? Ó. E perceba o quanto essa agulha, ela ajuda a gente a fazer essa costura mais depressa, tá? Mas dá pra fazer com a mão também. Você só vai demorar um pouquinho mais. Bom, aqui a gente vai fazer a exata mesma coisa. Ó, aqui ele terminou normal, tá? Saindo do fio, não tem muito segredo. E as pontas ficam idênticas, né? Ó, aqui a gente vai fazer a exata mesma coisa, tá? A gente vai repetir esse mesmo processo. Lembrando, para trabalhar com a base, com a parte interna pra cima, tá? Porque dá diferença no acabamento de um lado e do outro, tá? Aqui ele fica mais abertinho, como se fosse um Vzinho. Ó, que ele forma aqui, tá? E dentro não, dentro ele fica, ó, juntinho. Perceba que a gente tem esses espaçamentos aqui. E na frente, não, tá? Então, é importante a gente seguir essa ordem. Então, aqui a gente começa do mesmo jeito. Então, nessa aba eu vou fazer a exata mesma coisa. Terminei, ó, com as duas pontinhas aqui. Esse é o lado que vai ficar de fora e aqui é o lado de dentro. E eu terminei por aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ficar com as duas bases assim, ó. E agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer o arremate dessas pontas, tá? Aqui eu vou usar essa agulha, é a agulha de Esmirna, o nome dela. E ela tem essa alcinha aqui, ó, que ajuda muito quando a gente puxa os fios. Se você não tiver ela, você pode usar a agulha de crochê. E aqui a gente vai colocar ele pra dentro. Isso aqui adianta muito que te dá agilidade. E eu uso ela em várias produções. Bom, vamos lá. Ó, como eu tenho essa agulha dessa forma aqui, eu consigo passar por 2 nós ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo com agulha de crochê, você vai ter que passar um de cada vez, tá? Então, ó, vou passar aqui. Vou pegar esse fio, a ponta que eu quero camuflar, né? E puxo pra dentro. Dou uma ajeitada pra ele não torcer o nó, se puxar muito, então tem que deixar ele só justinho. E eu vou passar por mais 2 aqui. Certo? Eu tô fazendo isso do lado de dentro da nossa bolsa, tá? Ó, passei em 4. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas antes eu vou ensinar como eu já arremato, porque você vai fazer a mesma coisa aqui, aqui e nessa ponta, tá? Então, vamos lá. Aqui, como que eu vou fazer esse arremate? Eu vou usar cola de silicone fria. Você pode usar cola quente, se você quiser. Deixa ela descendo aqui, ó, um pouquinho. Qual que é a lógica aqui? Eu vou puxar ele pra cima e vou pingar bem aqui dentro, aqui embaixo, pra depois, ó, quando ele voltar, esconder. E o fio, eu vou puxar ele um pouco mais pra apertar mesmo, porque depois eu vou puxar ele um pouquinho de volta. Então, vamos lá, ó. Dei um aperto aqui, tá vendo, ó? Eu apertei ele aqui, vou puxar pra cima, pra abrir,
e vou pingar uma gotinha de cola. Apliquei, vou vir com a tesoura, vou cortar a rente aqui. E ó, automaticamente ele vai com a cola lá pra dentro. Eu vou puxar um pouquinho ele aqui de volta, ó. E empurro o nó de volta pro lugar. E ele some. A gente não consegue ver, ó, onde ele acaba, tá? A gente não vê a ponta dele, porque ele ficou bem aqui embaixo. Ele foi com a cola lá pra baixo. Ajeito, ó, dou uma ajeitadinha, aperto aqui. E é isso, tá? E a gente vai fazer isso nessa ponta aqui e nessas duas da outra parte da bolsa. Então, eu vou fazer aqui no meu e eu já volto pra mostrar como ficou, enquanto você faz aí no seu também. Finalizei meu acabamento, ó. Elas ficaram assim. Então, essa parte já tá pronta. Olha que lindinha. E agora a gente vai pra parte aqui da alça e a trama da bolsa. Ó, eu estou aqui com o meu fio menor da estrutura da bolsa e o fio maior da estrutura da bolsa. Todos os cortes de fio eu coloquei para que é cada coisa, pra gente se organizar melhor, tá? Inclusive eu recomendo cortar tudo antes de começar a trabalhar, para não ter que ficar parando para fazer isso. Bom, vamos lá. Pra gente fazer essa estrutura aqui, ó, a gente vai começar por esse topo da alça. E aí a gente vai dar a distância que a gente quer e começar a trama. Então, para isso, a gente vai pegar o fio menor, as pontinhas dele são 2 fios. E a gente vai colocar aqui, ó, eu tô com a minha placa aqui, que eu posso espetar nela. Você pode usar prancheta, se você não tiver. Essa placa aqui, ela é um tatame, tá? É uma placa de EVA 50 por 50. Tem link de compra dela na descrição, tá bom? Bom, coloquei um alfinete em cada pra segurar aqui por enquanto, tá? Só pra eu poder mostrar e explicar melhor. Vou pôr até um pouco mais separadinho. O fio maior, a gente vai... São 2 fios, né? Pra cada fio, a gente vai pegar as pontinhas dele, de cima e de baixo. Então, eu tô aqui com as 4 pontas, ó. A gente vai colocar as 4 pontas juntinhas pra encontrar o meio dos fios, tá? Então, ó, pro fio maior, encontrei o meio, que é aqui. Um de cada fio. E aí, a gente vai colocar assim, ó, mais ou menos. A gente vai colocar ele em volta de um fio aqui que a gente colocou menor. Dessa forma aqui, ó. Então, eu posso pegar esse menor, colocar até aqui por cima, ó. E vou espetar pra segurar tudo. Então, esse aqui dos lados é o fio maior, que eu dividi no meio, e esse aqui é o fio menor. Esse não tá dividido. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E eu vou começar a trabalhar aqui, ó. E ele vai ficar assim, tá? Então, o que que acontece? Esses maiores aqui vão ser o fio que a gente vai tecer o nó. E esse do meio é o fio de base. Ele não tece o nó, ele só faz... Por isso que ele é menor. Porque ele só vai fazer o contorno aqui da bolsa. Ele vai começar aqui, fazer a volta e terminar aqui. Mas ele é reto. Ou seja, ele é esse fio aqui, ó, no meio do nó. Um e o outro. Ó, tá vendo que tem 2, né? Então, ele é esse fio aqui. E esse fio, ele só passa aqui por dentro. Por isso que ele é menor. E os de volta, ó, os que estão em volta, é o maiorzão que a gente dividiu no meio. Tá? Aqui e aqui.
sacou? Então vamos lá. Pra facilitar, o que que eu gosto de fazer? Aqui vai uma dica. Eu vou pegar a fita crepe, é opcional essa parte. E eu vou juntar isso aqui. De repente você pode fazer para não confundir. Você pode juntar eles separado. Porque aqui a gente tem duas fileiras de trama aqui em sequência, ó. Então aqui é uma e aqui é outra, e a gente costura assim, né? A gente vai dando os nós, deixando elas presinhas. Então, você pode separar aqui um e outro, porque aí ele fica fixo, você consegue manusear melhor, ou tudo junto. Só que você precisa compreender qual fio é qual, para não se perder. Então aqui, para ser mais didática, eu vou fazer separado. Então pega um pedacinho aqui. E ele vai, ó, a ponta do fio menor e o meiozinho do fio maior. Eu vou juntar tudo aqui e vou passar a fita. Essa fita, não se preocupa que você não vai tirar mais, ela vai ficar aqui pra sempre. E depois a gente vai arrematar, então não tem problema. Vou prender aqui e vou fazer o mesmo no outro. Aqui você pode prender na prancheta, tá? Ou qualquer placa que você possa espetar. Tem umas que é de palha, tipo centro de mesa, assim, que ele também serve. Se você tiver em casa, eu usei um tempo assim também. Bom, aqui, o que que a gente vai medir agora? O comprimento que você quer da alça. Eu fiz a alça com 1 metro, tá? Total aqui da bolsa. Então, começando aqui, dando a volta e voltando pra cá, dá 1 metro, certo? Ou seja, se eu dividir no meio, eu tenho 50 centímetros desse lado e 50 centímetros desse lado. É assim que eu vou fazer para essa bolsa. Se você quiser fazer um pouco menor, você pode. Se você quiser fazer maior, você vai ter que... Eu deixei uma margem de comprimento nos fios, mas eu recomendo você cortar um pouco maior os fios, se você quiser fazer maior. Bom, então aqui eu vou contar 50 centímetros para começar a minha trama. Eu, na verdade, vou contar até um pouco mais, vou contar, sei lá, uns 60 centímetros, para dar uma margem de segurança aqui. Então, deixa eu subir bem. Ó, deixar assim para visualmente ficar mais claro o que eu tô fazendo. E eu vou contar daqui de cima. Eu vou contar 55 centímetros para começar. Deixa eu ver. 50 sombra. Eu vou contar 60 centímetros. Eu vou contar aqui de cima 60 centímetros para começar a trama. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou vir daqui com a minha trena. Quando eu chegar no centímetro 60, ó, ele é aqui, ó, tá? Do fio. É onde eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou até deixar ele aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Eu vou marcar aqui com o alfinete, que é aqui que eu começo a trama, certo? Só marcar aqui. Eu não vou trabalhar ele com essa fita aqui, porque quando eu vou puxar pra fazer o nó, ó, ele escorrega, tá? É só pra eu marcar a distância. E neste aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho, marco 60 centímetros. 60 tá aqui, ó, no meu dedo, na minha unha. Só pra eu saber. E agora eu vou colocar o alfinete pra segurar. Eu coloquei o durex porque visualmente fica mais fácil pra vocês identificarem, tá? O que eu tô fazendo. Agora eu posso tirar. Isso aqui é aproximado, tá? Não precisa entrar numa pira, não. Ó, vou separar o que é de um lado, o que é do outro. E eu vou começar a tecer aqui.
E aqui a gente vai fazer o nó duplo, que também é conhecido como nó quadrado, normal, tá? Ó, ele aqui, a gente vai fazer esses dois primeiros aqui. Então, eu vou vir. Pra quem não conhece, tá? O nó duplo, eu vou começar da direita pra esquerda. E o fio da esquerda eu vou passar por cima desse da direita, contornar por baixo e sair nessa barriguinha que eu abri. E aí eu dou o aperto. Ele é nó duplo porque a gente faz duas vezes, então eu fiz uma, o nó, e agora eu vou fazer outra, só que ao contrário, eu vou começar pelo da esquerda para a direita. Então cruzo o fio da esquerda, o da direita eu passo por cima desse fio da esquerda, contorno aqui por baixo e saio na barriguinha que eu abri desse lado agora. E aperto. Vou pegar aqui e prender o nó com alfinete, passando nesse do meio, tá? Pra ele não escorregar. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Bom, fiz assim, agora que a nossa bolsa começa. Eu posso tirar tudo, os alfinetes aqui. E agora a gente já sabe identificar muito melhor que fio é o que, certo? Esses dois tecem essa fileira e esses dois tecem essa fileira e o do meio é a base. Vou pegar minha bolsa e vou deixar ela assim, ó, só pra começar agora. Então, ó, ela é assim, certo? Ela fechadinha. Então, eu vou abrir ela de assim, tá? E eu vou pegar os fios e vou começar a fazer os nós aqui, prendendo ao mesmo tempo aqui. E unindo ao mesmo tempo esses dois. Calma, vamos lá. Vamos uma parte de cada vez. Vamos identificar aqui, ó, os elozinhos que a gente fez. Lembra que eu mostrei? A gente fez um elo aqui em cima, ó. E outro elo aqui embaixo. Não, deixa eu pegar melhor a agulha aqui. Ó. Tem esse elo aqui. Tem esse de baixo. Tem esse de cima. Certo? E tem esse aqui, ó, de baixo. Que é esse aqui, ó. A gente vai passar nesse de baixo, os fios, tá? Então, a quantidade de furo que eu tenho do elo também, tá? Ó. Não é nesse de cima, da frente, aqui, ó. É no de baixo, certo? E aqui a gente vai cruzar os fios também. Então, beleza, vou começar aqui por esse, conectando essa aba primeiro. Então, eu vou pegar a ponta do fio aqui. E aqui, ó, vou passar esse por aqui. Então, eu vou usar essa agulha, você pode usar a que você tiver, se for essa ou a de crochê. Vou prender a ponta do fio e vou puxar. Perceba que eu coloquei de baixo pra cima, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse primeiro elo aqui de baixo, tá? Eu tenho esse e depois eu tenho esse aqui. Pegar o da ponta de fora, a perninha que tece o nó. E vou passar aqui, ó. Até chegar aqui. Vou prender agora
Mas depois você pode fazer essa bolsa até com ela presa no meio das pernas, sabe? No colo. Facilita. Mas vamos lá. Ó. Passei um de cada lado. E aqui eu vou cruzar. Eu vou pegar esse fio, esse bracinho aqui, ó. Que tece esse nó. E eu vou jogar ele pra esquerda. E vou pegar o que tece esse nó aqui da esquerda e jogar ele pra direita, certo? Como se eu fosse trocar as perninhas aqui pra fazer o nó. Só que eu vou fazer isso 2 vezes. Então, eu cruzei e agora eu vou cruzar de novo. Por quê? Porque esse fio aqui, ele vai continuar tecendo esse nó. Ele só vai passar por esse fio aqui, tá? Ele só vai meio que laçar aqui, dar a volta com o fio do nó da esquerda. Eu tenho o nó da esquerda e o nó da direita, né? O nó duplo. E eu vou só passar por ele, mas esse fio continua tecendo essa trama, ó. Ele é daqui, tá? Então, pra você não esquecer, cada fio tece o seu nó. Eu só vou entrelaçar eles. Então, eu não vou trocar e deixar trocado. Eu vou virar e ele volta pra fazer o nó dele. Por quê? Porque aqui, quando a gente faz dessa forma, e aqui, ó, ela fica inteira, ela fica retinha. Ela não vai ficar, quando você só torce uma vez, só troca, ele cria aqui como se fosse um aumento, sabe? Um aumento assim, ele fica alto aqui. E eu não, eu quero elas juntinhas, ó, lado a lado. Então aqui é como se virasse um outro nó aqui no meio, tá? Então, dessa forma, os 2 nós vão ficar em paralelo. Se eu faço só assim, um nó fica em cima do outro assim, ó. O efeito da trama terminada, esse nó vai estar sobrepondo o outro, dessa forma aqui assim, ó, mais ou menos, tá? É como se no resultado do nó, deixa eu soltar aqui para tentar explicar visualmente, ele ficasse meio assim, ó, tá? Um nó um pouquinho em cima do outro. E eu não quero, eu quero eles do lado. Então a gente tem que dar essa volta para aqui no meio ficar como se fosse uma trama também. E eles ficarem paralelos sem um se sobrepor o outro. Deu para entender? Acho que sim, né? Bom, então eu cruzei, mas eu voltei cada fio pro seu nó. E depois que eu já passei aqui, passei aqui, passei aqui, eu vou fazer o nó. O nó duplo, de novo. Vou ajeitando. Agora eu vou fazer o nó do lado normalmente, tá? Fechei o nó. E ele fica lateral, tá? Ele fica do lado. Ele não vai se sobrepor em momento nenhum, porque no meiozinho a gente tem essa torcida que a gente tá fazendo, ó. Entendeu? E aí é muito fácil. Eu terminei o nó, antes de eu começar o próximo, eu vou passando nos elozinhos que dá certinho. Então, por exemplo, aqui, ó. Para você não esquecer e não se confundir, sempre escolhe um lado que vai se sobrepor o outro. Eu sempre escolho da direita. Então, da direita ele sempre vai vir por cima. Então, da direita, por exemplo, em vez de fazer assim, ó, tá? Então, da direita ele sempre vem por cima e ele dá a volta e volta pro lugar dele. E cada um com seu cada qual, cada nó, tá? Cada bracinho com seu nó, certo? Então, aqui já tá feito.
Agora a gente vai pegar os da ponta e passar no próximo elo, de baixo pra cima. Aqui, ó. Aí agora a gente precisa soltar a bolsa, tá? Porque ela vai começar a fechar. Então, ó, vou virar aqui. Eu sei que esse veio de baixo pra cima, certo? Então aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou passar ele nesse próximo nó aqui. Aí aqui, o ideal é quando você passar o fio, você sempre passar ele na pontinha, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui no corpo pra passar, fica ruim. Então, tem que pegar sempre na pontinha. E puxo, mesmo com a agulha de crochê, tá? Sempre na pontinha. Se você pega no meio, aqui no começo do corpo, fica ruim pra você passar, tá? Tem que ser do meio dele pra ponta. Passei, é isso. Agora eu vou fazer igual. Conforme a gente for fazendo, ela vai tendo a necessidade de ficar assim, tá? E aí, por isso que eu falei, se você coloca aqui no meio das pernas, ajuda muito você trabalhar, tá? Senta lá no sofá, põe um Netflix. Eu tô assistindo aquela série Adolescência, tô no último episódio. Me conta aqui, qual série que você gosta de assistir, que você tá assistindo enquanto você produz suas peças. Ó, passei, tá? Mesma coisa, de baixo pra cima, no próximo elozinho, ó. Mas eu ainda consigo deixar ele aberto, tá? Pra fazer esse próximo nó. Então, vou fazer junto com vocês de novo, ó. Lembra que eu cruzei aqui, ó? Fiz um nó, ó. Aí, depois que você, ó, ajeitei aqui que ele tava fugindo, tá, ó. Tava assim, pra baixo. Ajeitei aqui um pouquinho. Depois que você passou todas as alças, os cruzamentos que precisou aqui, você faz o nó normalmente. Esse aqui, você dá a primeira volta, ele não parece nada, né? Mas confia no processo, ó. Fiz a primeira, tá justinho, tá tudo certo. Não precisa nem fazer força, é só deixar justo. Agora eu faço a outra parte do nó pra apertar. Sempre ajeitando, tá, gente? Sempre modela a bolsa, ajeita a sua peça. Porque é trabalho manual, ó. Olha como tá ficando ajeitadinha. Então, sempre antes de começar o próximo nó, você passa onde tem que passar, cruza onde tem que cruzar, e aí faz o próximo nó. Não tem segredo, tá? Com a prática, você percebe que isso é simples. Ó, certo? E ela vai ficando assim. Se você quiser, agora um desafio aqui, tá? Que, aliás, eu quero testar isso. Eu comprei uma preta, quero fazer uma preta, eu vou testar. E aí eu compartilho lá no Instagram. Eu quero fazer com 3 fileiras. Então, você vai fazer a mesma coisa. Olha, eu jogando, já colocando... inventando, mas vamos lá. Só pra dar uma sugestão aqui, tá? Você pode fazer ela ficar mais grossinha aqui. Tentar uma terceira fileira. E aí, aqui no meio, você tem que colocar um fio menor e um maior a mais e seguir a mesma linha de raciocínio, tá? E aí, aqui no meio, onde a gente cruza, que faz isso aqui, você vai fazer 2 vezes. O daqui, o do outro, que também vai ficar aqui no meio, e o da ponta, que você vai pegar a bolsa. Deu pra entender? Acho que sim, né? Na verdade, aqui é uma sugestão, se você quiser fazer ela um pouco maior, pra ver como se comporta. Eu não quis fazer nessa, porque eu queria a bolsa realmente econômica, no gasto aqui dos fios, né? Por isso que eu falei que o rolo de 50 metros, ele rende 3 peças, maravilhoso, né? E por conta da distância aqui, ó, dessa lapela aqui que fecha a bolsa, tá? Ó, essa linguinha aqui, tá vendo? Se ela ficar maior,
ela vai ficar mais assim, ó. Sabe, na hora de fechar? E aí, é testar, amigas, não tem segredo, tá? Tem que fazer, testar, ver se gosta, se não gosta. Aqui eu tô deixando só com uma sugestão, se você fizer, me manda a foto que eu quero ver. Bom, continuando, vamos lá. Que minha cabeça não para. Gente, eu começo a inventar no meio do rolê. Prazer, essa sou eu. Vai, vamos continuar aqui. Então, vou fazer mais um aqui. Só que agora eu vou fazer e eu vou ficar quietinha e você vai vendo o processo visualmente, tá? Vou continuar mais alguns pra você ver. Não vou fazer tudo, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, desgastante e maçante. Mas eu vou continuar aqui devagarzinho, a gente vai fazendo. Se ainda assim ficar dúvida, pode mandar nos comentários que eu mesmo vou responder, tá? Vou começar passando os fios das pontas. Ó, aqui pra gente identificar. Eu tenho o elo de cima, aqui, ó. E eu tenho esse de baixo. Eu vou pegar pelo de baixo, tá? Ó, aqui, ó. Então, eu sei que agora, pra passar os fios, eu vou passar nesse aqui. Esse não, no de baixo. E eu coloco o fio de baixo pra cima, né? De dentro pra fora. E do outro lado a mesma coisa. Se de repente, pra você é mais fácil pegar esse elo aqui de cima, ó, você pode pegar, mas aí tem que ser todos iguais, esse aqui de cima. Eu vou pegar pelo de baixo pra deixar mais aqui o desenho, a estampa que eu tô colocando aqui do fio de malha, aparente, tá? Então ele fica aqui, do que ele pegar direto aqui assim, ó, o fio. Mas assim, não tem problema. Eu gosto de explicar a linha de raciocínio para vocês terem liberdade para fazer suas próprias adaptações, tá? Cada artesã é uma artesã. Então, para não podar nem limitar vocês. Então, por exemplo, tanto faz para fazer essa costura você pegar o elo de cima ou os de baixo. O que você não pode é ficar intercalando. Ou você faz todos em cima ou você faz todos embaixo, tá? Eu escolhi fazer aqui embaixo. Então, bora. Fazer mais um. Vou cruzar, ó, já passei os das laterais e agora eu vou cruzar o do meio. Passo da direita por cima, cruzo de novo e agora eu vou fazer o nó. Isso que eu falei que ia ficar quieta, né? Agora que eu lembrei. Mas tá, agora eu vou ficar. Sério, prometo. Terminei, fiz o último nó aqui. E agora a gente pode modelar a peça. Então, ó, eu vou abrir aqui.
Dou uma leve empurradinha. Procura sentar aqui, ó. Ó, eu não puxo muito aqui, tá? É só pra deixar aqui os fios paralelos. Então, a nossa peça ficou assim. Olha que lindona. E aqui, ó, é as pontas que ficaram, a sobra, né? Aqui eu tenho a parte que a gente colocou o durex. E aqui eu tenho a outra parte. Se eu for juntar, ó, ficou uma sobra razoável aqui. E agora, a gente terminou a parte da trama, é só fechar a alça. Então, ó, em poucos nós, a gente termina uma bolsa inteira. Olha isso, que maravilha. Então, agora, na próxima parte, a gente vai fazer essa finalização aqui, ó, da alça da nossa bolsa. Então, aqui, eu vou esticar a bolsa. E eu sei que aqui eu tenho 60 centímetros, que é o que eu tinha deixado. Então, eu vou dobrar aqui na ponta um pouco. Deixa eu ver quanto que fica. Ó, deixei 45 aqui de comprimento. Aqui tem 15, tá? Ó, a bolsa, ela tem que estar retinha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Assim. Deixo as alças bem esticadinha. E agora eu vou definir como que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar um pouco de sobra aqui. Ó, ficou um pouco de sobra aqui também, ó, do fio do meio, tá? Eu esticando aqui, ele ficou, não tem problema. Depois a gente corrige isso. Vou esticar aqui também. E vou passar um sobre o outro, fazendo assim. Então, deixa eu ver quanto que tá o meu de comprimento. Eu tô aqui de comprimento 40 e aqui 10. Deixa eu medir de novo. Ó, tem uns 42 até aqui. Do outro lado também. Peraí. Do outro lado também, aqui, ó, 42. E aqui 42. Posso puxar um pouquinho mais esse, bem pouquinho. Então, eu tenho 80, certo? 40 com 40, 80 mais 10, 90. Quero a alça um pouco maior. Então, dou mais espaço. E vou terminar aqui assim. Vamos ver agora. Estou com 45, 45, então eu tenho 90 e quase uns 10 aqui, 1 metro, certo? É assim que eu vou querer, tá? Minhas alças. Deixar bem esticadinho, não fazer bolha, não fazer barriga. Deixa o máximo esticado que você conseguir. E aqui eu vou passar um durex aqui no meio. Pra dar uma segurada. Só para eu trabalhar melhor isso aqui. Aqui é o meio da minha alça. Então, vou esticar bem a bolsa. Esse aqui ficou barriga, deixa eu ver qual fio que é. E esse ajuste é no olho mesmo, não tem puxar segredo. Um pouco. Pronto. Estico pra ver aqui. É assim que vai ficar a minha alça. Aqui eu já posso fazer, a gente faz o nó escondido, tá? Aqui, o nó, também conhecido como nó mágico. E aqui eu posso até fazer uma coisa, assim, ó. Eu vou tirar o excesso de fio rente o durex, tá? Porque aqui, ó, ele ficou mais ou menos desse tamanho. Deixa eu medir. Vamos com números. Ele ficou uns 4 centímetros. Vou cortar os fios rente aqui. Mas eu vou fazer o nó escondido um pouco maior, ó. Aqui tem uns 8, tá bom?
Então, eu vou começar o nó escondido aqui, que vai estar mais fininho, porque não vai ter essa sobra. Depois ele vem para esse meio, que vai estar mais grosso. E aqui também vai ficar mais fino. Então, a gente consegue fazer ele mais fininho aqui e o meio mais grosso. E a gente não tem sobra de fio aparente. Então, eu vou cortar aqui, ó, rente o durex. Vou cortar o excesso de corda. E esse lado também. Agora, a gente vai pegar os fios para fazer esse nó escondido. Eu tenho um fio de 1 metro. E eu vou colocar junto com o fio que eu fiz a borda. Isso aqui é opcional, você pode fazer apenas com a corda, tá? Que fez a alça. Mas eu vou fazer junto, ó, como se fosse um fio só. Então, aqui, ó, eu vou medir que ele sobre aqui desse lado, até pôr um pouco mais. Vou fazer essa voltinha, ó, então vai ficar assim. Um lado a perninha menor e o outro as perninhas maiores. Vou pegar aqui, ó, vou deixar a parte do durex centralizado na minha mão e vou começar o nó mais pra lá. Vou pegar aqui nessa ponta para começar o nó escondido. E eu vou envolvendo ele aqui, toda essa parte que a gente fez. Ó, agora eu vou chegar na parte do durex, dando aperto, tá? Aqui a gente pode apertar bem. Que eu gosto de fazer bem apertado. E é só segurar os dois fios e ir enrolando, não tem muito segredo em relação a isso. Se quiser cortar o fio maior, ó, de 1 metro, pra você ficar com mais segurança pra fazer, pode cortar, tá? Aqui pra mim vai dar bem no limite. E eu vou entrar com essas duas pontas aqui nas duas alcinhas. E vou puxar as pontas que ficaram aqui embaixo, ó. Vou puxar uma. Já deu uma segurada aqui e agora eu vou puxar a outra. Ele vai pegar essa ponta e puxar lá pra dentro. Ó, tá vendo? Agora eu já puxo os dois junto aqui, ó. Vou puxar esse. E agora eu puxo este. Aqui, ó, ele tá quase entrando, tá vendo? Eu vou empurrar esse pra fora pra ajudar. E puxo de novo. Ó, ele vai amassar, ele tá tentando entrar, só que, né, a gente fez bem firme. E aí eu ajudo aqui, ó, com a mão mesmo. Puxo mais, ó. E ele vai entrando e a gente vai ajeitando. A corda sumiu, tá? Mas aqui, de qualquer forma, ó, deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui, de qualquer forma, o que que acontece? Esse sobrou, tá? Pode ser que pode sobrar corda também, mas eu já vi que ele entrou. Ó, ele tá bem camuflado aqui, tá? Então, eu já posso arrematar. Eu venho aqui e corto. Enfio pra dentro. Se a corda estiver pra fora, você pode fazer a mesma coisa, cortar a rente e enfiar pra dentro. E é igual que eu vou fazer desse outro lado que a gente puxou. Ó, então aqui ficou. Olha pra ver se não tá vazando a parte do durex. Se tiver, ó, que tá vazando um pouquinho. É só empurrar pra dentro e ajeitar.
Na verdade é a parte que a gente cortou, os fiapinhos, não é nem o durex aqui. Ó, empurra a corda. Isso aqui, ó, é modelar, tá? A gente tem que estar sempre modelando nossa peça, ó, pra ela ficar linda. Principalmente antes de tirar foto. Olha tudo, dá uma modelada. Ó, agora eu vou tirar o excesso desses dois aqui que sobraram, certo? Ó. Corto bem rente. E jogo pra dentro. Se quiser pingar uma gotinha de cola aqui, pode fazer, tá? Mas não precisa, porque isso aqui já segura bem. E tá pronta aqui a nossa bolsa. Aqui a gente tem a alça. E ela vem vindo. Olha que linda que ficou. Deixa eu tirar isso da frente. E esse é o resultado da nossa bolsa finalizada, ó. Como ela ficou linda. E aqui vou estender um pouco mais e vou ensinar a fazer um tasselzinho desse, ó. Se você quiser pendurar nela. Só pra dar uma graça a mais. Fica como opção, tá? Olha que linda. Então, agora na próxima parte, eu vou ensinar como fazer esse tassel e a gente colocar aqui na bolsa. Para fazer esse tassel, a gente pode fazer ele direto no mosquetão ou numa argola articulada, tanto faz. Eu vou colocar ele nessa correntinha aqui, sabe? Que a gente, de bolinha, e ela tem esse fechozinho. Eu vou colocar nela, ó, pra colocar na bolsa. Eu vou deixar o link dela, tá? Que não tá na lista de materiais, porque eu inventei fazer o tassel agora. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar fios de 30 centímetros, tá? Então, eu vou usar esse marcador que eu já tenho aqui. Deixa eu ver quantas voltas eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, 6 voltas. Então, são 6 fios. Com uns 30 centímetros, vou pegar mais um. Ó, pra amarrar, eu vou usar até a sobrinha que ficou aqui. E eu vou pegar mais um aqui, de uns 60 centímetros. De 50 centímetros. Vou pegar um de 50 centímetros. Eu tô inventando agora isso aqui. Então tá. Eu tenho os fios aqui de 30 centímetros. Vou pegar a sobrinha do que a gente tava trabalhando e vou fazer um nó aqui. No meio dos fios, tá? Fazer um nó. E vou fazer mais outro nó. Aí aqui você pode, antes de fechar esse nó, você passa o mosquetão, tá? Ele pelo mosquetão aqui, ó. É que eu vou acabar e vou passar com a agulha, ó. Mas se for fazer no mosquetão, você passa ele antes, tá? De dar esse nó. É que eu tô tão acostumada a fechar depois. Você passa ele antes, se for argola articulada, você pode passar depois também, não tem problema, tá? Igual eu fiz aqui. E a gente vai fechar o tassel. Pegar esse de 50 centímetros, fazer a mesma coisa do nó escondido, ó, o nó mágico. Vou colocar aqui e vou dar a volta pra fechar ele. 1, 2, 3 voltas, tá? Eu dei aqui no meu. Abro a argolinha, puxo o fio de baixo e o de cima pra dar aperto. Fui lá pra dentro a emenda do fio, né? A conexão do fio. Aqui o de baixo eu nem vou cortar, mas ó, o de cima eu tiro o excesso, certo? Escondo.
E o de baixo, como ele ficou compridinho, do tamanho dos outros fios, eu vou deixar ele solto aqui e vou arrematar todos num tamanho aqui, único. Ó, a olho mesmo. Eu pego aqui a média do menor fio, tá? Ó, rapidinho. A gente fez um tassel, eu fiz menorzinho, que esse é bem gordinho, é de outra peça. Então, isso aqui é sobra. E aqui eu pego a nossa bolsa. Vou abrir a correntinha, ó. Colocar ela. Passar no primeiro fio aqui. E ela fica assim. Olha que graça. E para você que chegou até aqui comigo e gostou de aprender mais essa peça, essa bolsa linda, diferente, inovadora, aposto que você não viu nada igual e você vai arrasar se destacando com uma peça como essa. E claro, quando você fizer a sua, me manda foto, eu quero ver, quero acompanhar. Marca o nosso arroba lá no Instagram, Arte Vibe Atelier. E hoje eu abri inscrições para o curso para você aprender a fazer essa nécessaire, que tem um fundo em couro assim, ó. Fecho zíper em couro também. Ela, igual a bolsa Santorini, tem várias versões que você pode fazer. Olha essa aqui que eu fiz com fundo de transparente incolor, o fecho zíper. E esse acabamento, ó, perfeito. Nada de pontas de fio do lado de dentro. É outra peça que, igual essa bolsa, ela é super econômica. O rolo desse fio, você faz até 4 nécessaire. Então, ela é muito rápida de produzir também. Olha que charme, que único. Só você vai ter esse produto, né? Só as minhas alunas. Então, assim, aposto que você nunca viu algo nesse nível de macramê. Eu vou ensinar a fazer essa trama fechadinha aqui, dessa nécessaire. E não para por aí, tá? Todo mundo que tiver o acesso do curso da nossa nécessaire vai ganhar a versão bolsa que eu fiz dela. Sério, vocês não vão acreditar. A coisa mais linda que ficou essa bolsa. Olha que linda. É o mesmo fundo. Ela tem o acabamento invisível também, ó, na parte de dentro, claro. E fazer essa alça aqui, ó, lindona, diferente, para você ter aí como opção para suas bolsas. Olha que lindo. E aqui está a bolsa lindíssima que eu vou ensinar você a produzir como bônus na aula, no curso da nécessaire. Ó, ela tem esse fecho tigre, lindo, acabamento perfeito também. Esse fundo em couro trabalhado, olha que lindo, que espetáculo. Essa alça aqui, ó, para você produzir a sua. Então, se você quer subir o nível das suas peças em macramê, entra para o curso para conhecer a minha metodologia de macramê inovador, porque a gente precisa trazer um ar mais moderno e realmente sofisticado para o macramê. Então, eu desenvolvi toda uma metodologia que a gente consegue usar vários acessórios para valorizar as peças e a gente enriquecer o nosso catálogo e impressionar as nossas clientes para encher a agenda de encomenda. Então, se você está cansada daquele macramê que é mais do mesmo, coisa muito antiquada, que não chama atenção, que não impressiona, você vai entrar para o curso certo. Isso aqui é só um cheirinho de um curso muito maior que eu estou desenvolvendo, que tem uma coleção completa, já fica um spoiler aqui, que vai vir mais para frente. Mas enquanto isso, você degusta o poder dessas peças para você deslanchar agora no Dia das Mães e aumentar o nível das suas técnicas no macramê, do seu acabamento e do seu portfólio. Então eu te espero do lado de lá do curso, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê em outras aulas. Um beijo e até mais!